Hoje eu vou falar pra vocês então sobre Stranger Things, né, gente? Ontem eu assisti quarta temporada, episódio de número 5. O que aconteceu, né? A 11, ela resolveu ir com o Ois lá mesmo pro laboratório para ela poder, poder voltar os poderes dela, né? Ela foi com ele até lá. Só que chegando até lá, né, gente? Eu vou falar da parte da 11, depois eu falo do restante dos personagens, né? Vou falar tudo o que aconteceu com ela. Ela chegou lá, só que daí ela se assustou porque ela encontrou com seu pai. O pai que ela pensou que tinha matado, o pai cientista dela. E ela ficou muito assustada, né? Daí depois, quando ela viu, ela tava já com o cabelo raspado. A Millie Bobby Brown nessa temporada, obviamente, ela não raspou, gente. Só foi um aplique que ela tá, né? Um aplique de cabelo curto. Ela acordou com o cabelo raspado, com aquela roupa hospitalar dela, né, gente? Quando ela era na primeira temporada. E acordou assustada, né, gente? Acordou assustada porque ela se viu na mesma situação de quando ela era criança. Daí o que acontece, né? O Sr. Owens, ele apresentou para ela o projeto Nina, que era uma máquina que ia devolver os poderes dela de volta. Daí tá, ela entrou lá dentro, né, gente? Aquelas águas que ela entra para se recuperar com equipamentos na cabeça e tudo mais. E toda hora ela tava tendo o mesmo pesadelo. O mesmo pesadelo que ela ia em todas as salas e estava vendo as pessoas ali com poderes, né? Como ela era quando era criança. E ela sempre se deparava com um rapaz falando para ela que, que ela dormiu bastante, se ela estava cansada, né? Toda hora ele estava repetindo essa mesma frase. Era o Vecna, né, gente? O número 1, né? Que estava falando isso para ela. Daí ela estava tendo alusões dela pequena e dela grande, né? E daí, o que acontece, né? Depois disso, ela, mais pra frente do episódio, ela começou a ter uma parada cardíaca no negócio lá da máquina que ela tava. O Owens falou pra parar, o pai dela não queria, o Dr. Brain. Só que daí eles tiraram ela de lá. E ela acabou, né, batendo no pai dela, tentando fugir. E os soldados tentaram catar ela com o poder da mente dela conseguiu jogar eles pra longe. Daí o Brenner falou, muito bem. Daí ela pegou e falou assim, eu não entendo, né? É... Daí ela fala pra ele, né, papai, no fim do episódio, né? Como ela falava quando era criança. Agora, né, gente, eu vou falar pra vocês sobre, né, a Max. Ela... A Nancy acordou na casa dela, né, todo mundo, daí ela acordou assustada, porque a Max não tava no lugar onde ela tava dormindo. Daí ela falou pro Dustin, né, por que você não ficou vigiando, né, a Max? Daí ele, nossa, só dormi 1 hora. Daí, na hora que ela foi lá na cozinha, a Max estava desenhando, né, gente, várias figuras do que ela viu lá no Mundo Invertido. Com os lápis de cor da irmã mais nova, da Nancy e do Mike. Daí o que acontece, né? A Nancy, ela acabou juntando todas as imagens como se fosse um quebra-cabeça e formou uma casa, né? Uma casa. E essa casa, ela reconheceu que era do Victor Creel, porque ele tinha, né, detalhado a casa no dia que ela foi fazer a visita para ele lá. Daí, tudo bem, né? Detalhou. Daí ela resolveu ir com eles pra lá, né? Eles chegando lá, a casa tava, obviamente, bem abandonada, eles abriram lá, né? E eles se dividiram. Cada um foi para um canto. O Dusty ficou com o Steve, como sempre, né? A Robin com a Nancy e o Lucas com a Max. E daí o que acontece, né, gente? O, a Nancy com a Robin não acharam nada, né? O Dusty com o Steve também não. Daí o que acontece, né? O Steve ele acabou achando umas latas de aranha ali. Daí ele achou esquisito aquilo ali. Daí a Nancy tirou as teias de aranhas dele, né?
Daí ele pegou um dia e falou que ele deveria sair, ele, a Robbie, e ela e o Jonathan, né? Daí ela achou esquisito, né? Antes o Dustin tinha falado uma frase engraçada pra ele, né? As pessoas não olham para coisas óbvias. Daí ele tentou falar isso pra Nancy, ela não entendeu nada. Daí ele, Sherlock Holmes. Daí ela deu risada, né? Daí, o Lucas foi tentar fazer uma graça pra Max lá tocando piano, né? E daí ela deu risada. Daí ele, nossa, que saudade que eu tava disso. Daí ela, o quê? Da sua risada, né? Daí tá. O que acontece, né? Eles perceberam que as luzes estavam piscando, como na época do Will, né? Que era de Natal e tudo mais. Daí eles estavam com a lanterna, né? Assim. E a lanterna foi direcionando, né? Um lugar, que é o lugar onde o Vec namora, né? Ele mora ali naquela casa, só que no mundo invertido. Tá. Daí o que aconteceu, né, gente? O Mike, falar agora sobre o Mike, né? Mike, o Will, né? O Jonathan e o Agaio estavam lá levando um cara baleado lá na segurança desconhecido, né? Estavam levando lá ele e tudo mais, morrendo praticamente. Daí, no meio do caminho, ele acabou falecendo mesmo e ele entregou uma caneta pro Mike, né? Porque o Mike tava querendo saber onde tava a Once. Daí, o que acontece? Eles enterraram ele, daí o Agaio começou a falar assim, nossa, cara, isso não tá certo, ele tem família, esse cara, ele tá sendo enterrado aqui. Daí, o Coisa pegou e falou assim, Jonathan falou assim pra ele, você tem que abrir a mente. Daí ele falou assim, abrir a mente com uma cova aberta na minha frente, né? Daí ele falou pra ele ir lá, né, dar um tapinha, né, pra fumada, gente. Daí ele foi lá, né? Daí eles ficaram ali e tudo mais. Daí o Mike, ele ia fazer uma lápide, né, o Agaio, o cara que morreu. Só que daí o Mike percebeu que a caneta, né, não pegava e tudo mais. Ele percebeu que tinha alguma coisa na caneta. Daí ele abriu a caneta lá e viu que tinha o número de telefone, né? Daí eles resolveram ir atrás desse lugar aí pra tentar achar a 11, né? Antes daí também ele teve outra conversa com o Will. O Will falou pra ele que não era pra ele ficar tão preocupado, né, tudo mais, com a história da maconha deles ali e tudo mais. Que ia achar a 11, algumas coisas a gente não poderia falar. Daí o Mike ficou se culpando, falando que ele deveria ter falado mais certo com ela da outra vez. Daí, né, gente, a Joyce e o Burry, né, gente, eles lá, eles estavam sendo para ser levados, né, de avião, né, juntamente com o Yuri. Daí ele teve uma ideia, né, o Burry, né, de lutar karatê com o cara, né, minhas mãos são como espada, meus braços são de ferro, né. Daí foi engraçado, porque ele conseguiu mesmo arrebatar o cara, só que eles não sabiam dirigir o avião. E o avião perdeu a direção, eles acabaram caindo na floresta. Daí, né, gente, também o Hopper, ele conversando lá, né, com o Enzo, né, o amigo dele russo, né, que também foi preso. Os dois foram presos de volta. Daí ele começou a se culpar, né, falando que todo mundo que aparecia no caminho dele, ele era uma maldição, né, ele amaldiçoava e tudo mais. Como foi com a filha dele, porque ele mexia com produtos químicos, ela nasceu com câncer por conta disso. E a Joyce, a 11, né, também, que não tava dando nada certo, né? Então foi isso, né, gente, que aconteceu em Stranger Things, né? Episódio número 5 da quarta temporada. E é isso.